Senhora presidente, senhores vereadores, é com muita alegria e satisfação que eu venho aqui hoje, em primeiro lugar, registrar a homenagem que ontem a política brasileira fez ao nosso líder, o ex-governador Eduardo Campos, que com muita honra trabalhei durante o governo de Miguel Arraes, sendo, como dizia algumas pessoas, o seu carregador de pasta. Passei um grande período da minha vida sendo orientado politicamente pelaquele homem, que hoje, apesar de morto, apesar daquela tragédia há um ano, no dia 13 de agosto, aquele acidente que tirava Eduardo Campos não só da disputa presidencial, mas também da vida pública. Um excelente pai, um excelente amigo, um excelente companheiro que acompanhei de todas as horas de Dona Renata. Nunca faltou com seu pai Maximiano. E quantas vezes eu vi aquela mão amiga ao lado do maior líder político do estado de Pernambuco, que era seu avô Miguel Arraes. Sem falar no seu braço direito, na pessoa que ele tinha a maior confiança jurídica, que era o seu irmão, o advogado Antônio Campos. Eduardo Campos deixa um legado. Aquela visão que ele tinha de não fazer política olhando para o retrovisor, e aquela política das pontes. A ponte que unia o interesse do brasileiro, a ponte que abria caminhos para que problemas dos mais necessitados fossem resolvidos. A gente viu ontem, onde tinha aqui governadores, políticos da oposição nacional, como também representante do governo Dilma, num discurso que lembrava exatamente o período de dificuldade que o país passa hoje. Que se Eduardo vivo tivesse, em vez de estar no meio da rua incendiando, estava em busca de solução para caminhos melhores para nosso povo. Até na morte, até na comemoração dos seus 50 anos, depois de ter morrido, ele consegue discurso de unidade em torno do nosso Estado, em torno de nosso país. Por isso, eu queria dedicar esse dia de hoje, um dia muito especial, que a gente comemora, como ontem, os 50 anos da vida, os 50 anos da vida de um político que tinha visão do futuro e que fazia aniversário de 50 anos ontem. E aí vem a triste notícia. Depois de amanhã, dia 13, vem exatamente o dia da tragédia que aconteceu nesse país. Senhora presidenta, senhoras vereadores, eu não sei qual tipo de homenagem que no final desta sessão eu solicitava a Vossa Excelência que a gente fizesse um minuto de silêncio pelo dia 13, mas ao mesmo tempo a gente fizesse qualquer tipo de manifestação
pelo dia dos seus 50 anos. Eu concedo a parte ao vereador Marcelo Santa Cruz. Eu gostaria de me congratular com o pronunciamento de Vossa Excelência, no sentido de enaltecer a figura do político determinado, ousado e, ao mesmo tempo, comprometido com o novo tempo, Eduardo Campos, e que, por coincidência, né, dessas coisas que a gente não entende na vida, veio falecer no dia 13 de agosto, na mesma data em que o doutor Arraes faleceu. E está fazendo, se não me engano, 10 anos da morte do doutor Arraes, no dia 13. E, ao mesmo tempo, no próximo ano, é os 100 anos do doutor Arraes. E Eduardo veio da escola, né, do doutor Arraes, de um compromisso muito grande com os menos favorecidos. Por isso eu acho que o pronunciamento de Vossa Excelência nesta casa vem justamente enaltecer a classe política, hoje tão desprestigiada que se encontra. E Eduardo era justamente um jovem promissor que despontava na política nacional e de Pernambuco. Por isso, a sessão de hoje poderia ser toda ela dedicada a Eduardo Campos e, no final, em vez de fazermos um minuto de silêncio, um minuto de aplauso, que representa Eduardo hoje na memória e no coração de todos os brasileiros, especialmente dos pernambucanos. Agradeço o aparte de Vossa Excelência e incorporo o aparte, ao mesmo tempo que cedo o aparte ao líder do PCdoB, meu amigo Biai. Vereador Arlindo Siqueira, eu gostaria de me congratular e parabenizar Vossa Excelência pelo discurso que eu até me inscrevi para falar sobre Eduardo. Não tive, talvez, coragem. Dizer que muitas vezes eu disse nessa tribuna aí que Eduardo era um governador amigo de Olinda. E eu que todos os dias nas minhas orações sempre me lembro de Eduardo. E Vossa Excelência está de parabéns, que Eduardo parece que já passaram 10 anos e parece que não aconteceu. Obrigado. Eu incorporo o aparte de Vossa Excelência, vereador Biai. Eu imagino a emoção que todos nós estamos sentindo. Imagine aquele que trabalhou a seu lado e que aprendeu a lhe admirar por uma grande virtude que uma pessoa humana pode ter. Ele nunca abandonava seus amigos. Ele era amigo dos seus amigos nas horas mais difíceis. Na hora que a pessoa pensava que ninguém chegava para lhe dar uma mão, Eduardo lá chegava e dizia: estou aqui, a luta continua e nós vamos estar juntos. Eu concedo a parte, presidente, eu peço um minuto só para conceder. Um minuto para concluir, viu? Eu parabenizo, Arlindo, eu como militante do PSB, e a gente conhecendo a vida do Eduardo, quanto ele mudou os pernambucanos, como ele mudou a visão, o pensamento. Porque mudar um estado é uma coisa interessante, mas mudar o pensamento, e ele conseguiu não só mudar o estado, a parte física, mas também mudou o pensamento de todos os pernambucanos em acreditar que a gente tinha sempre, era o coitadinho da vez, era aquele que ia sempre com a cuia pedindo aquela esmola. Ele fez com que os pernambucanos mostrassem a capacidade, e eu confesso, a certeza que eu tenho, se ele não acontecesse isso que aconteceu, ele seria o nosso presidente da República e a gente não estaria na situação que a gente está hoje.
uma situação tão crítica, uma situação tão desesperada, que a gente não sabe nem para onde é que a gente vai, e pedindo, a ponto de a gente pedir que todos se reúnem. Ontem eu estava com o deputado federal, o pastor Francisco Orico, dizendo a ele, se a gente não der as mãos, o nosso Brasil ele vai afundar, ele vai entrar numa crise, e que a gente tem que dar a mão. Então é uma coisa extraordinária, marcante, que Eduardo fez. E ontem, quando a gente vê a família, a gente conhece um homem pela família, e quando a gente vê os filhos e aquela esposa convicta, feliz, que a gente viu um momento ali de felicidade, de orgulho, porque é também um momento de alegria, de se orgulhar de um homem que chegou, marcou, e muito tempo vai se passar e ninguém vai esquecer. Então, eu parabenizo por esse momento marcante que Vossa Excelência trouxe a essa casa. Eu agradeço, incorporo a parte e